meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem abundantes sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma, sobre todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos conectados uns com os outros e conectados com o nosso Deus para celebrar, adorar e bendizer ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Fique atento a todas as partes deste culto. A nossa oração é que Deus use cada parte deste culto para ministrar aos nossos corações aquilo que precisamos receber da sua parte nesta noite. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente a cada um de nós, juntamente com as nossas famílias, e que este culto traga edificação às nossas famílias e também honra e glória ao seu nome. Amém.
continuidade ao nosso culto, nós faremos a leitura bíblica que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, verso 22. 2 Samuel 7, 22. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. A esse Deus que é grande e único, vamos orar agora, engrandecendo e louvando o seu nome. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, Pai, apresentando nossos corações, Senhor Deus, que estão cheios de gratidão, que estão cheios, Senhor Deus, de louvor a Ti. Nosso Deus, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, reconhecendo que Tu és o único Deus, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Nós nos entregamos, Pai, aos Teus cuidados, porque sabemos que Tu és o Deus amoroso, o Deus cheio de graça, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem mantido a Tua igreja unida, Senhor. E assim, Senhor Deus, mesmo não podendo estar reunida em um espaço físico, a Tua igreja, Senhor, tem um só coração nesse momento diante de Ti. Um coração cheio de louvor ao Teu santo nome. Portanto, Pai Santo, recebe a nossa adoração nesse momento. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Neste momento de informativo, gostaria de compartilhar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Apesar disso, continuamos seguindo a Jesus, continuamos sendo igreja de Jesus para este tempo, para a nossa geração. Pedimos que os irmãos estejam atentos ao nosso boletim no formato digital. Ele está disponível no aplicativo e no site da nossa igreja. Nele, os irmãos encontrarão informações úteis e importantes sobre as atividades da nossa igreja. Lembramos também que o WhatsApp da nossa secretaria está disponível para várias finalidades. 99435-7778,
Nele você poderá solicitar o link do formulário de atualização cadastral e desta forma estará nos ajudando a manter os dados cadastrais da nossa igreja atualizados. Temos tentado entrar em contato com vários membros da nossa igreja, mas infelizmente muitas vezes encontramos telefones desatualizados. Então pedimos, ajude-nos a atualizar os dados da sua família, atualize os seus e dos demais membros da sua família também. No WhatsApp da nossa secretaria você também poderá compartilhar pedidos de oração. Esses pedidos serão encaminhados para a nossa rede de intercessão. Você também poderá solicitar no WhatsApp da secretaria o link de acesso ao nosso grupo da rede de intercessão. É um grupo de WhatsApp que funciona como uma lista de transmissão, onde somente os administradores podem fazer as suas postagens e desta forma estamos alimentando diariamente com pedidos de oração. Faça parte da nossa rede de intercessão, solicite o link de acesso e participe também do nosso grupo. Outra informação importante, no WhatsApp da nossa secretaria você poderá solicitar encaminhamento à nossa equipe de apoio e aconselhamento que está prestando assistência emocional e espiritual a pessoas que precisam dessa assistência neste tempo. Esse serviço é oferecido a membros da nossa igreja e pessoas que não são membros da nossa igreja, crentes e não crentes. Todos podem ter acesso, portanto, a esse serviço que essa equipe preciosa da nossa igreja está oferecendo. Solicite o encaminhamento no WhatsApp da nossa secretaria. Gostaria ainda de lembrar que esta semana a nossa live será num dia e num horário bem diferentes. A nossa live será na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, com o pastor Fausto Vasconcelos, presidente da Convenção Batista Brasileira e pastor da Igreja Batista da Liberdade. Ele estará conosco em nossa live no Instagram e você certamente não pode perder. Na sexta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, não teremos a nossa live. Queremos encorajar os namorados a celebrarem o Dia dos Namorados. Certamente os namorados e noivos precisarão fazer essa celebração de forma online, mas os casados poderão celebrar em casa, quem sabe com um jantar à luz de velas, quem sabe com um jantar preparado pelo esposo ou pela esposa, ou mesmo adquirindo alguma coisa na forma de entrega, de delivery. Eu tenho certeza que será um momento muito precioso. Celebre o romance no casamento, celebre o amor que Deus colocou no seu coração e aproveite essa oportunidade para renovar os seus votos de amor, que certamente precisam ser fortalecidos a cada dia na caminhada conjugal. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e que nós continuemos unidos no Senhor para servir ao Senhor e fazer diferença neste tempo em que vivemos.
A palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Que recomendação preciosa é essa aqui de Salomão. Ele nos orienta a honrar a Deus com as primícias, não com as sobras do nosso orçamento, não com as sobras da nossa renda. Devemos oferecer a Deus as primícias. As primícias são os primeiros frutos que nós recebemos e devolvemos a Deus e separamos para o Senhor. Dízimo, ofertas, precisam ser as primícias da nossa renda. Precisam ser a primeira parte daquilo que separamos para Deus. Fazemos isso pela fé, crendo que Deus há de suprir todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaríamos de encorajar os irmãos a oferecermos ao Senhor, agora, no início do mês, as primícias de toda a nossa renda, dedicando a Deus nossas vidas em primeiro lugar e depois os dízimos e as ofertas que o Senhor colocar em nossas mãos. Lembramos que este mês de junho é também o mês de educação feminina e as nossas irmãs da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, estão empenhadas em levantar a sua oferta pelo Dia de Educação Feminina. Oferta esta que é dedicada, portanto, à expansão da obra do SEC, Seminário de Educação Cristã, e também do CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, ambos mantidos pela nossa querida União Feminina Missionária Batista do Brasil. As nossas irmãs podem fazer as suas doações diretamente nas contas correntes da nossa igreja e enviar o comprovante para ofertas@capunga.org.br com a designação da sua oferta. Também a nossa campanha de ofertas para preparação de cestas básicas para famílias carentes da nossa comunidade continua em vigor. Você pode, da mesma forma, enviar as suas ofertas para as contas correntes da nossa igreja e depois encaminhar o seu comprovante de depósito ou de transferência para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Se preferir também, pode enviar os seus comprovantes para o WhatsApp da nossa secretaria. Gostaríamos de lembrar que a nossa igreja dispõe de contas correntes nos 5 principais bancos do nosso país: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Essas contas estão disponíveis no aplicativo e também no site da nossa igreja. Lá você encontrará todas as informações necessárias para efetuar a sua transferência bancária. E desta forma você estará dedicando sua vida e seus bens, suas primícias ao Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente a sua família e renovando a sua fé para que você dedique ao Senhor as primícias, demonstrando assim a sua fidelidade ao Deus que tem sido fiel com você, conosco, com as nossas famílias neste tempo tão difícil. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando e suprindo todas as nossas necessidades. Amém.
Encerrando este momento de dedicação, gostaria de convidá-los para orarmos ao Senhor. Vamos orar. Fechemos nossos olhos e busquemos a face do Senhor nosso Deus. Pai Celeste, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que tens feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, pela provisão que tu tens enviado às famílias da tua igreja e também, ó Deus, à tua própria igreja. Continua sustentando, Senhor, cada família. Tu sabes exatamente quais são as suas necessidades. Nós te rogamos, ó Deus, venha ao encontro dessas necessidades para a honra e glória do teu nome. E neste tempo, Senhor, continua também ajudando a tua igreja, sustentando a tua igreja, ajudando, ó Deus, a honrar todos os seus compromissos, mesmo diante, ó Deus, desta pandemia, que a tua igreja continue, Senhor, pela tua graça, honrando todos os seus compromissos. Nós te pedimos, ó Deus, que tu sejas também com todas as famílias que neste momento estão enfrentando mais de perto a Covid-19, estão, ó Deus, enfrentando, Senhor, essa situação tão difícil, Senhor, que assola o nosso país. Alguns internados em hospitais, outros se tratando em casa. Nós pedimos, ó Deus, envia também a cura, ó Deus, a recuperação, a restauração da saúde de cada um. Manifesta, ó Deus, o teu poder e a tua glória em nosso meio e sara a nossa terra. Faz, ó Deus, esta obra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dá sabedoria às nossas autoridades para tomarem decisões, ó Deus, que venham ao encontro das necessidades do nosso povo, Senhor. E clamamos, ó Deus, por favor, faz cessar essa pandemia em nosso meio, envia socorro e livramento para o nosso país e para todos os países que estão sendo afetados por esta situação. Nós te rogamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versos 1 a 4. Mateus 16, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Muitas pessoas precisam de sinais para crer. Sinais que estejam fora delas, sinais externos, de coisas que precisam acontecer para que elas venham a crer. Jesus disse, bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, verso 29. Aqui neste texto, Jesus é procurado pelos fariseus e saduceus. Há uma diferença bem interessante entre esses dois grupos. Os fariseus eram os tradicionalistas do seu tempo, os saduceus eram os liberais do seu tempo. O que esses dois grupos queriam ver com Jesus? Mostre-nos um sinal do céu e então acreditaremos que você é o Cristo, que você é o enviado por Deus. Wisby diz que a palavra traduzida por sinal significa mais do que um simples milagre ou demonstração de poder. Significa um prodígio por meio do qual alguém pode reconhecer uma pessoa ou confirmar a sua identidade. O que eles queriam era identificar Jesus como o Messias, através de um sinal extraordinário, um sinal miraculoso. Era a quarta vez que os líderes religiosos pediam um sinal. Mas milagres não convencem as pessoas do pecado, nem criam um desejo de salvação. Milagres apenas servem para confirmação onde há fé, mas não onde há incredulidade deliberada, como havia naqueles corações, nos corações dos fariseus e dos saduceus. Eles eram capazes de examinar as evidências da criação de Deus, eles eram capazes de discernir o céu, se ia chover ou não ia chover, podiam tirar conclusões válidas, mas recusavam as evidências que Jesus já lhes tinha apresentado, já lhes havia apresentado. O que faltava aos fariseus e saduceus não eram provas, e sim honestidade e humildade, e sim fé para reconhecer que de fato Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus. A exigência de um sinal revelou a triste condição dos seus corações. Eram maus e adúlteros. Jesus os chamou de uma geração perversa e adúltera. Obviamente, Jesus não estava se referindo aqui ao adultério físico, mas estava se referindo ao adultério espiritual que é relatado em Tiago. Eles haviam criado o seu próprio Deus, segundo a sua conveniência, segundo a sua própria consciência, e por isso haviam abandonado o verdadeiro Deus. Se eles de fato crescem em Deus, reconheceriam que Jesus era o Filho de Deus. Reconheceriam, identificariam Jesus como o Messias, identificariam Jesus como o enviado do Senhor. Aquele que Deus mandou ao mundo para salvar o pecador. Acho muito interessante o slogan de um site, um aplicativo de meteorologia. O seu slogan é o seguinte: o céu fala, a gente entende. O céu fala, a gente entende. Os fariseus e saduceus conseguiam entender o que o céu falava, dependendo do aspecto do céu.
se ia chover ou se ia fazer um tempo bom. Mas eles não conseguiam entender o que Deus estava falando, o que Deus estava dizendo aos seus corações, o que Deus estava dizendo à sua geração. Eles não conseguiam entender isso, eles não conseguiam compreender isso. O slogan desse site de previsão do tempo me faz refletir sobre algumas verdades importantes na vida cristã, inclusive sobre a atitude desses fariseus e saduceus. Vejamos, o céu fala. Será que o céu fala? Será que o céu fala? Jesus se referiu ao aspecto do céu e a sua provável interpretação. Normalmente temos facilidade de interpretar os sinais do céu. Olhamos para o céu e, dependendo do seu aspecto, podemos afirmar: vai chover, vai fazer um tempo bom. Às vezes a gente se engana, não é verdade? Às vezes a gente acha que está fazendo então um tempo muito bom, então podemos fazer uma viagem, ou então podemos ir a um determinado lugar, e quando a gente chega lá, cai aquele pé d'água, aquela chuva torrencial, né? Às vezes está chovendo, mas isso nos priva, acabamos ficando em casa, resolvendo ficar em casa, e então deixamos de ir a um determinado lugar, quando depois sabemos que lá naquele lugar não estava chovendo, não estava havendo nenhum problema. Às vezes nos enganamos, às vezes o céu fica feio, mas não chove, como aconteceu no dia do nosso casamento, meu e de Soraya. Nesse dia não choveu, embora o céu tenha ficado muito feio, realmente, dando a aparência de que ia chover, mas graças a Deus não caiu uma gota d'água sequer, quase 30 anos atrás. De fato, o céu fala. Desde o início da história, nós percebemos o interesse de Deus em se comunicar com o ser humano, em falar ao coração humano. Lá no Jardim do Éden, parece que na viração do dia, ou seja, à tardinha, Deus sempre se encontrava com o primeiro casal e procurava ministrar as suas necessidades, falar algumas coisas que eles precisavam receber em seus corações. Ao longo do Antigo Testamento, Deus falou com seus servos, com os profetas, com os salmistas. No Novo Testamento, da mesma forma, diz a palavra que Deus falou por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, verso 1, vai nos dizer o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Depois que o Filho voltou para o Pai, o Espírito Santo passou a representar a Trindade na sua comunicação aos homens. Nós vamos encontrar no livro de Atos muitas vezes o Espírito Santo guiando a obra missionária, falando ao coração dos missionários, falando ao coração dos apóstolos, porque o céu fala. Ainda hoje, Deus fala, e Deus fala de muitas maneiras. Deus fala por meio das Escrituras, Deus fala por meio da sua igreja, Deus fala por meio das circunstâncias. Uma pergunta que devemos procurar responder é a seguinte: por que Deus fala? Por que Deus fala? Assim como esse aplicativo de previsão do tempo, Deus fala para nos prevenir, para nos alertar quanto aos perigos, quanto às tempestades, quanto às adversidades, quanto às situações que podem gerar alguma adversidade para nós. Deus fala para nos proteger, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Ele fala porque deseja o nosso bem, deseja o melhor para nós. Assim como um pai que fala ao seu filho, mostrando os perigos deste mundo, Deus fala porque sempre deseja o nosso bem.
Uma outra pergunta interessante nesse contexto é: será que o céu se cala? Será que o céu se cala? Parece que o período interbíblico, aquele período entre Malaquias e João Batista, foi um período de silêncio de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a voz profética do Antigo Testamento, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, para João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, naquele período de alguns séculos, Deus se calou. Deus se calou. Se o céu se cala, por que se cala? Por que se cala? Com certeza existem motivos fora do nosso entendimento, da nossa compreensão, pelos quais Deus pode se calar. Às vezes, ele se cala por um tempo e depois volta a falar, como aconteceu no período interbíblico. Entretanto, creio que às vezes Deus se cala simplesmente porque ele não joga a conversa fora. Simplesmente porque ele não joga a conversa fora. Ele sabe quando damos ouvidos a ele e quando não estamos nem aí para ele, nem aí para aquilo que ele está nos dizendo. Se estamos enfrentando o silêncio de Deus, precisamos perguntar a nós mesmos quando foi que ele nos mandou fazer alguma coisa e nós não fizemos. Quando foi que ele nos deu um conselho e nós não seguimos? Quando foi? Existe alguma pendência? Existe algo que Deus já mandou você fazer e que você ainda não fez? Se você ainda não fez, por que você está esperando que Deus lhe fale algo novo? No caso de Jonas, Jesus disse: nenhum sinal será dado a vocês senão o sinal de Jonas. No caso de Jonas, Deus falou com ele 2 vezes. A primeira vez ele desobedeceu, a segunda vez ele obedeceu. Quantas vezes Deus já falou ao seu coração? Quantas vezes já ministrou ao seu coração e você não deu atenção? Existe alguma coisa que você sabe que tem que fazer, mas ainda não fez ou não quer fazer? Existe alguma ordem que Deus lhe deu, mas você ainda não cumpriu? O céu fala. E como fala? Mas o slogan continua dizendo: quando o céu fala, a gente entende. Se o céu fala, a gente entende. Será que entendemos? Será que entendemos? Na nossa caminhada diária com Deus, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, é possível não entendermos bem o que Deus está nos dizendo. Nesses casos, precisamos aguardar. Aguardar e esperar até que Ele nos esclareça, até que Ele tire as nossas dúvidas e nos encha de paz. A paz é o árbitro nas nossas decisões. Ele vai nos encher de paz e de certeza daquilo que Ele está nos dizendo, daquilo que Ele está nos falando. Em alguns casos, podemos pedir conselhos a uma pessoa mais experiente, alguém que nos ajude a compreender melhor aquilo que Deus está falando, mas um princípio muito importante que você precisa observar sempre é o seguinte: Deus nunca dirá alguma coisa contrária às Escrituras. Algo contrário àquilo que Ele já disse na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Ele jamais dirá. Quantas e quantas pessoas estão dizendo: Deus disse isso, Deus falou aquilo, mas se não tiver embasamento bíblico, se não estiver de acordo com a Escritura, não é de Deus, não é palavra de Deus. O céu fala, a gente entende. Se não entendemos, por que não entendemos? Por que não entendemos? Talvez não entendamos ou não entendemos porque não queremos entender. Não entendemos porque não queremos entender. Não queremos compreender aquilo que Deus está nos dizendo. Porque talvez aquilo que Deus
está tentando nos dizer tem algumas implicações que nós não queremos entender, que nós não queremos satisfazer. Também, talvez não entendamos o que Deus está nos dizendo porque não conhecemos a sua palavra. Jesus disse, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Rick Muchal já disse que é perigoso deixar de orar. E certamente é perigoso deixar de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras. Porque desta forma nós temos a oportunidade de entender Deus melhor, de compreender melhor o Senhor. É muito perigoso não conhecer as Escrituras. Pior ainda é conhecer e não praticar. Conhecer e não aplicar. Ser um mero teórico das Escrituras. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Entretanto, quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Quanto mais conhecemos as Escrituras, maior é a nossa responsabilidade em viver segundo essa Escritura, segundo essa palavra. Talvez não entendamos o que o céu está nos dizendo também, porque não conhecemos a Deus e nem os seus meios de agir, nem a sua maneira de agir. Isso me lembra de Isaías 55, versos 8 e 9, onde Deus diz através do profeta, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que deveríamos fazer para entender melhor a Deus? Ajustar os nossos caminhos aos caminhos de Deus, ajustar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Desta forma, conheceremos melhor a Deus, conheceremos aquilo que está no coração de Deus. Conheceremos o que entristece e o que alegra o coração de Deus. Somente conseguiremos entender melhor a Deus se tivermos um relacionamento profundo e consistente com Deus. Por isso, invista no seu relacionamento com Deus. Se você quer entender melhor esse Deus, invista no seu relacionamento, invista na sua comunhão com o Senhor. A convivência é a chave para conhecermos melhor a Deus, para ouvirmos melhor a sua voz, para conhecermos os seus gostos e as suas preferências. Porque o que importa é o que ele gosta, é o que ele prefere. As prioridades que estão no coração dele não são as minhas preferências, não são os meus gostos, mas os gostos de Deus. Aquilo que de fato atende ao seu coração, alegra o seu coração. Por isso, Rick Warren disse que nesse processo nós devemos abrir a nossa mente para aquilo que Deus tem a nos dizer. Precisamos abrir a nossa cabeça. Existem muitas coisas que Deus tem a nos dizer. Precisamos absorver tudo isso. Precisamos também encontrar tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. O tempo que nós gastamos com Deus em oração precisa ser um tempo de escuta. O nosso quarto de oração precisa ser um quarto de escuta, em que paramos simplesmente para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ao tomarmos decisões, precisamos perguntar a Deus, Senhor, o que Tu tens a dizer a respeito disso? A respeito dessa situação? Ele sugere ainda, o Rick Warren, elimine as distrações, para que você tenha entendimento claro daquilo que Deus tem a lhe dizer e coopere com o que Ele diz. Coopere com o que Ele diz. Parece que às vezes entendemos
mas não gostaríamos de ter entendido. Sim, o que Deus fala nem sempre é aquilo que gostaríamos de ouvir. Aliás, colocar-se nesse posto de escuta para ouvir Deus sempre será um risco. Sempre será um risco. Deus mandou um profeta dizer ao sacerdote Eli algumas coisas que Eli não gostou de ouvir. Depois Deus acordou Samuel e lhe falou algumas coisas sobre a casa de Eli, que depois, quando Samuel lhe contou, Eli também não gostou daquilo que ouviu de Samuel. Não gostou. Quando nós nos colocamos no nosso posto de escuta, nós corremos o risco de ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Deus sempre nos dirá aquilo que nós precisamos ouvir. Ele não está comprometido com aquilo que nós gostamos ou não. Ele está comprometido com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos receber dele. Será que estamos abertos, com os nossos corações abertos, para ouvir tudo o que Deus tem a nos dizer, tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, ou está tentando nos dizer? Será que existe em nós essa disposição? Se entendemos, por que não obedecemos? Se Deus está ministrando ao nosso coração, nós entendemos, por que não obedecemos? Nenhum dos encontros, ou melhor, num dos encontros com o primeiro casal, Deus disse que eles deveriam tomar alguns cuidados ali no Jardim do Éden. Não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu instruções ao casal para proteger o casal, para resguardar o casal. Infelizmente, o casal desobedeceu a Deus e o resultado a gente conhece muito bem, a história de Adão e Eva, bem como a história da sua própria família. O pecado entrou naquela família, contaminou toda a humanidade, chegando até nós. Caim matou Abel, depois fugiu, abandonando a casa dos seus pais. Tudo aconteceu simplesmente porque o céu falou, a família entendeu, mas não obedeceu. O que Deus já disse a você, o que Deus já disse à sua família, e você não obedeceu, e você não cumpriu ainda. Mais adiante, na história da humanidade, Deus falou com Noé. Deus lhe disse que mandaria uma chuva torrencial durante 40 dias e 40 noites, uma chuva que destruiria todo ser vivente. Noé ouviu, entendeu e tomou providência. O resultado dele ter ouvido a voz de Deus e obedecido foi a salvação dele e da sua família. 8 pessoas se salvaram. Porque um homem resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer. A obediência de Noé fez toda a diferença para a salvação da sua família. A nossa obediência certamente fará toda a diferença para abençoar a nossa família também. Voltando ao texto, os escribas e os saduceus queriam um sinal. A Bíblia diz que Moisés fez isso quando disse aos líderes de Israel que Deus havia mandado o povo sair da terra do Egito, que Deus havia se encontrado com ele e o havia comissionado para tirar o seu povo da terra do Egito. Moisés fez alguns sinais. Mandou que jogasse a sua vara no chão. Aquela vara se transformou numa cobra, e depois ele pegou aquela cobra pelo rabo e ela voltou então a se tornar uma vara. Depois colocou a sua mão no peito e ela se tornou leprosa, e depois deixou de estar leprosa. Foram sinais necessários para que aqueles líderes de Israel tomassem conhecimento de que Deus estava falando ao seu povo, que era tempo do povo sair da terra do Egito.
Entretanto, Jesus, no caso de Jesus, Jesus já havia feito inúmeros sinais, inúmeros milagres e sinais entre o povo, atestando a sua identidade como Messias, Filho de Deus. E nada disso foi suficiente para que os líderes do seu povo crescem. E aqui então ele resolve usar duas ilustrações. A ilustração do fenômeno climático, olhem para o céu, vocês olham para o céu e então vocês descobrem se vai chover ou se vai fazer tempo bom. E a outra ilustração que ele utiliza é a ilustração de Jonas, o sinal de Jonas. Ele diz: nenhum sinal será dado a vocês senão do profeta Jonas. Os fenômenos climáticos os judeus já conheciam muito bem. Entretanto, o que significava o sinal de Jonas? Eu creio que Jonas representa o sinal da desobediência, de alguém que ouve a voz de Deus, mas não obedece. Jesus estava dizendo que se os judeus desobedecessem, se os escribas, se os fariseus, se os saduceus desobedecessem à voz de Deus, sofreriam consequências também. Jonas representa também o sinal da segunda chance, porque Deus falou pela segunda vez ao seu coração. Deus lhe deu uma nova oportunidade para obedecer, assim como ele dá ao ser humano que se arrepende e se volta para Deus. Jonas representa o sinal de arrependimento. De arrependimento. Essa foi a atitude de Nínive. Todo o povo de Nínive. Em Jonas capítulo 3, verso 5, diz que os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive que todos deveriam se converter. O rei mandou o povo se converter e se voltar para Deus e clamar a Deus. Ele diz: pode ser que Deus tenha misericórdia de nós e mude de ideia e não destrua a nossa cidade. E Deus poupou aquela cidade, porque todo o povo daquela cidade se converteu. Todo o povo. Anteriormente, os escribas e fariseus já haviam dito a Jesus, ou perguntado a Jesus, algo semelhante. Em Mateus capítulo 12, 38 a 41, nós encontramos o seguinte: abra sua Bíblia, Mateus 12, 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Ouviram a voz do céu e se arrependeram, mudaram de vida, mudaram de atitude. E Jesus está dizendo: aqui está alguém que é muito maior do que Jonas. Eu sou o Filho de Deus. O sinal de Jonas foi o próprio Jonas e a mensagem de Deus, disse William Barclay. Foi o surgimento do profeta e a mensagem que trazia, que mudou a vida daquela cidade. Transformou aquela cidade. Assim, o que diz Jesus é que o sinal de Deus é o próprio Jesus e a sua mensagem. É o próprio Deus falando ao coração humano. O que o céu está nos falando? Nesses dias de pandemia, quais são os sinais de Deus? Quais são os sinais de Deus? O que o céu está nos dizendo? Esta pandemia certamente é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você poderia escrever algumas linhas? Você poderia escrever algumas linhas num caderninho de anotações? Quais lições você está tirando desta pandemia? O que Deus está falando ao seu coração através desta pandemia? O que poderíamos escrever no nosso caderninho de anotações? O que Deus está nos dizendo através desta pandemia? Bem, Ele fez o mundo desacelerar. As pessoas que corriam de um lado para o outro estão agora trabalhando, muitas delas em casa, e agora têm mais tempo para si mesmas e para suas famílias. Aquelas que não estão trabalhando em serviços essenciais. Deus fez o mundo voltar para casa, que talvez tivesse sido abandonada, levando os pais a se voltarem para os filhos e os cônjuges se voltarem mais um para o outro e valorizassem mais os relacionamentos. Ele levou as pessoas de volta para casa. Ele tirou a igreja dos templos. Estou com muita saudade dos cultos no templo, muita saudade dos cultos que celebrávamos no templo. E Deus sabe quanto desejo que isso passe logo, para que voltemos ao templo para celebrar ao Senhor juntos. Entretanto, eu creio que Deus tirou os discípulos do templo, tirou a igreja do templo, para que aprendêssemos de uma vez por todas que igreja não é templo. Para que aprendêssemos o valor das pessoas e nos voltássemos para elas. Para que colocássemos as pessoas acima das coisas, acima das estruturas. Graças a Deus continuamos sendo igreja, pois a igreja somos nós que um dia nos encontramos com Jesus e tivemos nossas vidas salvas e transformadas pelo seu poder. Alguém já disse que, uma frase interessante que li algum tempo atrás na internet, que a igreja que vai impactar o mundo não é aquela onde você está indo, é aquela que você está sendo. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela onde você está indo. Igreja não é um lugar. Igreja é uma comunidade de discípulos, de gente remida pelo sangue de Jesus, chamados para fora deste mundo perverso, para viver o evangelho de acordo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. Essa situação está nos levando a entender que o evangelho precisa ser vivido fora dos templos. Fora dos templos, entre os domingos, dentro de casa, a partir do nosso lar, a partir das nossas casas. O evangelho não pode ser vivido somente dentro do templo, quando vivido, que às vezes nem dentro do templo ele é uma realidade. Deus está nos ensinando muitas coisas. Está nos ensinando que a igreja é muito mais simples, ou deveria ser muito mais simples do que a gente pensa. Que a igreja tem que estar voltada para a sua missão, para as pessoas pelas quais Jesus morreu e ressuscitou. Hoje, você não precisa nem sair de casa para fazer um novo discípulo. Você está empenhado em fazer novos discípulos. Você está empenhado na missão que Deus lhe confiou. Este precisa ser um tempo de reflexão, em que precisamos perguntar a Deus o que Ele quer nos dizer, se é que nós estamos dispostos a entender o que Ele está nos dizendo. Precisamos refletir daquilo que Jesus nos mandou fazer. Como ouvimos com o pastor Josué Campanhã na live de quinta-feira passada, ele só nos mandou fazer uma coisa. Normalmente fazemos um monte de coisas e deixamos de fazer exatamente aquela única coisa que Jesus nos mandou fazer: discípulos. Ele disse: ide, fazei discípulos. O imperativo está em fazer discípulos. Precisamos focar naquilo que realmente importa, que é fazer discípulos. O que importa são as pessoas pelas quais Jesus morreu e ressuscitou. Quantas vezes gastamos a vida num ativismo desenfreado,
focado no entretenimento e não no discipulado. Temos tempo para um monte de coisas, mas não temos tempo para fazer discípulos. Quantos de nós gastamos a nossa vida focados em eventos e não em fazer discípulos? Em fazer eventos e não em fazer discípulos. Atividade nem sempre resultará em produtividade. E a produtividade que Deus quer de mim e de você, o fruto que Ele quer que venhamos a produzir como galhos ligados à videira, o fruto que Ele quer de nós são discípulos. Não são uvas, são discípulos. Meus amados, o céu está falando. O céu está falando. Mais uma vez eu recorro a C.S. Lewis para dizer que a dor é o megafone de Deus para o mundo surdo. Deus está usando o seu megafone através desta pandemia para ministrar aos nossos corações. Ele está gritando aos nossos ouvidos. Uma oração que eu já fiz algumas vezes para mim, foi simplesmente: Deus, por favor, se eu tiver alguma dificuldade em entender a tua vontade, por favor, não hesite em gritar nos meus ouvidos. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque um dia fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, deixando de estar no centro da vontade de Deus, é muito tempo. Que Deus nos livre de passar um dia sequer fora da vontade dEle, do propósito dEle para as nossas vidas. Então peça a Deus: Senhor, grite nos meus ouvidos, porque eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu quero entender tudo aquilo que tu tens a ministrar ao meu coração. O céu está falando. O céu está falando. Jesus disse: vocês, escribas, fariseus e saduceus, vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Em janeiro de 2011, a região serrana do estado do Rio de Janeiro sofreu um dos maiores desastres naturais da história do estado do Rio. Algumas cidades ficaram assoladas. Alguns estudiosos disseram que a montanha desceu. Houve como que um tsunami na montanha. Em algumas cidades, bairros simplesmente desapareceram. Desapareceram. Contados 1.000 mortos. Fora aqueles que nem sequer foram encontrados. Nem sequer foram encontrados. Naquela época a gente passava por algumas cidades e uma delas me chamou muito a atenção, porque a gente passava em frente à delegacia de polícia e via um caminhão frigorífico servindo como depósito para os corpos que eram encontrados. Uma cena que nunca mais vai sair da minha cabeça. Que tristeza. Depois daquele desastre em que tanta gente morreu, foi criado um sistema de alerta. Um sistema de alerta. Em que as prefeituras procuram utilizar-se de sirenes para avisar as pessoas. Então hoje, quando as sirenes tocam, as pessoas saem correndo de suas casas. Saem imediatamente de suas casas, porque sabem que correm o risco de enfrentar uma catástrofe como aquela de janeiro de 2011. Meus amados, centros de prevenção foram criados para proteger as pessoas, para proteger as cidades. Eu queria dizer a vocês que a Igreja de Jesus é um centro de prevenção. A igreja é um centro de prevenção para comunicar ao mundo aquilo que o céu está falando, para interpretar os sinais dos tempos para a sociedade, para tocar a sirene de alerta, para tocar o sinal de alerta. É a igreja que tem que tocar a sirene de alerta.
A igreja precisa ser um aplicativo dos sinais dos tempos para este mundo. Esse é o papel da igreja. Ser um sinal de Deus para este mundo e interpretar os sinais dos tempos para a sociedade. Meus amados, o céu fala. E como fala? Que a gente entenda tudo aquilo que ele tem a nos dizer. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. O que Deus tem procurado dizer a você e a sua família? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que Tu tens ministrado aos nossos corações. Ajuda-nos a guardar, ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a entender tudo aquilo que Tu tens a nos dizer nestes dias. Vivemos dias difíceis, de dor, de sofrimento, mas certamente dias em que Tu estás falando algo aos nossos corações. Nós queremos entender porque queremos praticar, porque não queremos passar um dia sequer fora da Tua vontade, fora do Teu propósito para nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos para que individualmente e também como famílias possamos entender, ó Deus, aquilo que Tu tens a nos dizer e que nós como igreja do Senhor sejamos, ó Deus, sejamos instrumentos do Senhor para interpretar os sinais deste tempo para este mundo perdido, sem Jesus e sem salvação, no qual estamos vivendo. Usa-nos como instrumentos do Senhor para, ó Deus, tocar as sirenes de alerta, para tocar os sinais de alerta para este mundo que precisa tanto de Ti. Nós Te rogamos, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a continuar comigo mais um instante. O sinal de Deus para a geração de Jonas foi o próprio Jonas e a sua mensagem. O sinal de Deus para a geração de Jesus e para o mundo de hoje é o próprio Senhor Jesus e a sua mensagem. Ele é o sinal de Deus para cada um de nós. Portanto, creia nele. Ouça o que ele tem a lhe dizer. Ele está tocando a sirene. Os alertas de Deus estão chegando. Fique atento a tudo aquilo que ele tem a lhe dizer. Ele está dizendo que você precisa se arrepender dos seus pecados, assim como aquela cidade de Nínive se arrependeu. Desde o rei, desde a pessoa mais importante até a pessoa mais humilde, todos se converteram, todos se voltaram para Deus. O céu falou através de Jonas e toda aquela cidade se converteu. Deus está falando ao seu coração hoje. Porque você precisa se converter, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Jesus. Ele é o sinal de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e dizer aí no fundo do seu coração algumas palavras comigo. Feche os seus olhos neste instante e repita comigo esta oração. Ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Hoje eu ouvi o céu falar ao meu coração. Eu ouvi a Tua voz, Deus, dizendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados e me voltar para Ti. E eu quero confiar em Ti como meu único e suficiente Salvador. Quero entregar a minha vida a Ti, ó Deus, para viver o restante dos meus dias de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Isto é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Continue comigo em oração. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, Tu és o Deus que sonda e conhece os nossos corações. E Tu sabes exatamente quem são as pessoas que neste momento fizeram esta oração, entregando suas vidas a Ti. Rogamos, ó Deus, que Tu escrevas seus nomes no livro da vida,
com esta caneta cuja tinta é o sangue do Cordeiro. E dá a cada um, Senhor, a certeza de uma nova vida contigo. Que, ó Deus bendito, tu guardes, ampares, ó Deus, sustentes a cada um com teu poder e graça. Pedimos por aqueles que estão se reconciliando e voltando para Jesus, porque ouviram a tua voz lá atrás e agora estão tomando a decisão de obedecer e por isso estão voltando para ti, estão voltando para Jesus, estão voltando para a igreja de Jesus. Ó Senhor amado, nós te pedimos, abençoa todos aqueles que estão se decidindo neste momento. Sela essas decisões em seus corações e faz a tua obra para a honra e glória do teu nome em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se você tomou uma decisão nesta noite, a decisão de entregar a sua vida a Jesus ou a decisão de se reconciliar com Jesus, eu gostaria de pedir a você que enviasse uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, 994357778, dizendo: hoje eu entreguei a minha vida a Jesus. Hoje eu me reconciliei com Jesus. Ou se você deseja simplesmente fazer um pedido de oração, compartilhe também o seu pedido de oração nesse mesmo WhatsApp. Nós queremos continuar orando por você e queremos oferecer a você ajuda. Queremos lhe oferecer ajuda para caminhar com Jesus daqui para frente. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e a sua família. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a companhia de todos vocês que estiveram conosco pela internet e também pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que continue conosco agora no Instagram da nossa igreja, @ibcapunga, assistindo mais uma live. Estaremos atualizando os pedidos de oração, estaremos também refletindo um pouco mais na palavra de Deus. Você é nosso convidado. Continue conosco em nossa live de hoje, nossa live de boa noite. Ao longo desta semana, acompanhe as nossas devocionais em nossas redes sociais e esteja conosco na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite,
pela internet e também pela Rádio Evangélica FM. Teremos o nosso culto sendo celebrado e transmitido por esses meios de comunicação. Você é nosso convidado a participar conosco. Que Deus continue abençoando você e sua família rica e abundantemente. Nós oramos ainda pedindo a Deus que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela rádio, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Amém.